Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e aos que acompanham os trabalhos legislativos das mídias sociais. Havendo o número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores no livro de presença, invoco a proteção de Deus e, em nome dos paranapoenses, dou por aberto os trabalhos da 5ª sessão ordinária, dia 24 de março de 2025. Peço ao edil Lorivaldo que faça a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos, senhor presidente, seu nome é a mesa composta, senhores vereadores, vereadoras e população presente, e os telespectadores que estão nos acompanhando. Vou ler aqui Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai o firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o salteiro e harpa, louvai com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com cimbalos sonoros, louvai com cimbalos altinantes. Tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da 4ª sessão ordinária realizada no dia 10 de março de 2025. Por questão de ordem, senhor presidente, nos termos do parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, solicito dispensa de leitura da ata da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de março de 2025. Está em discussão o pedido da dispensa da leitura da ata do edil Vander Nogueira de Aguiar. Está em votação o pedido da dispensa da leitura da ata do edil Vander Nogueira de Aguiar. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 4ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 4ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente e explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que promova com a leitura das matérias constante no expediente. Paranapuã, São Paulo, 19 de março de 2025. Mensagem. Projeto de lei de número 11, 19 de março de 2025. Ementa. Dispõe sobre a abertura do crédito nacional especial no valor de até R$ 1.887.536,96. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Encaminho a apreciação dos eméritos vereadores, incluso o projeto de lei onde procura esta Casa a necessária autorização legislativa para abrir crédito adicional especial. Trata-se da propositura que dispõe sobre autorização para abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.087.535,96, objetivando a construção da pista de caminhada com iluminação de LED solar. Por meio do convênio, processo de CI de número 387, 614/2023 de 71, por intermédio do Estado de São Paulo, Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, conforme cópia em anexo. Com efeito, considerando o objeto do projeto de lei colocado sob o crivo do Legislativo Municipal, certo que se receberá a necessária aquiescência e Vossa Excelência e seus ilustres pares. Submeto ao exame e votação sobre o regime de urgência, cujo rito ora solicito, conforme faculta o parágrafo do artigo parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Daniel Duran Pinato, prefeito municipal. Hélio Kilchimaz, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Justiça e Cidadania, Fundo Estadual de Defesa de Interesses Difusos. Termo. Convênio do FID 2025. Processo CI de número 387, 614, 223 de 71.
Termo de convênio que entre si celebra no Estado de São Paulo, por intermédio do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos e do município de Paranapuã, para a execução do projeto da pista de caminhada com iluminação de LED solar, com utilização de recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, do FID. O Estado de São Paulo, por intermédio do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, nesse ato apresentado pelo secretário de Justiça e Cidadania e presidente do Conselho Gestor, Fábio Pietro de Souza, doravante denominada concedente nos termos do artigo 5º do parágrafo 2º da Lei de número 6536, de 13 de novembro de 89, alterada pela Lei 13555, de 9 de julho de 2009, em decorrência da aprovação do projeto do Conselho Gestor do Fundo Social de Defesa dos Interesses Difusos e do município de Paranapuã. Neste ato, apresentado pelo Daniel Júnior Duran Pinato, doravante denomina conveniente, resolvem celebrar o presente convênio de acordo com as normas contidas na Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar Federal de número 101, de 4 de maio de 2000, da Lei Federal de número 1433, de 1º de abril de 2021, e da Lei de número 6.536, de 13 de fevereiro de 89, alterada pela Lei de número 3.555, de 9 de julho de 2009, e no Decreto de 66.173, de 26 de outubro de 2021, e com o constante do processo de número 387.614, de 2023-71, mediante as cláusulas de condições seguintes. Cláusula primeira, do objeto. O presente convênio tem como objeto a execução do projeto de pista de caminhada e iluminação de LED solar. Parágrafo 1º. O plano de trabalho das folhas 8 a 23, documentos 496, 676, 98, do processo do CI de 387, 614, de 23, 71, é parte integrante desse convênio, independentemente da sua transcrição. Parágrafo 2º. O plano de trabalho poderá ser alterado para melhor adequação técnica, desde que as modificações não acarretem alterações no seu objeto. Parágrafo 3º. As alterações referidas no parágrafo anterior deverão ser submetidas para apreciação e aprovação do Conselho Gestor do FID e serão formalizadas mediante os termos aditivos a ser assinados pelos participes. Cláusula 2ª. Das atribuições dos participes. Primeiro, constituem atribuições do Conselho Gestor do FID. A. Aprovar o procedimento técnico e operacional necessário à execução do projeto. B. Examinar e aprovar, quando propostas excepcionais, reformulação do plano de trabalho, vedada a alteração da natureza do objeto pactuado. C. Transferir os recursos financeiros previstos para a execução deste convênio, nas formas estabelecidas no cronograma do desembolso do plano de trabalho, observadas as disponibilidades financeiras e as normas legais pertinentes, especialmente do artigo 10º do parágrafo 2º do decreto de número 66 de 173 de 21. D. Coordenar, supervisionar, fiscalizar e avaliar a execução deste convênio, diretamente ou por seus gestores nomeados. E. Examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos da contrapartida em havendo. F. Estabelecer prazo para que seu conveniente adote as providências necessárias para o exato cumprimento das atribuições desse convênio, sempre que detectada uma irregularidade. G. Atestar ao final do ajuste a conclusão e a regulação do desenvolvimento do projeto. Segundo, constitui as atribuições do conveniente. A. Cumprir os prazos estabelecidos nos itens de 12.4 do edital. A1. Após o início da vigência do convênio, deverão ser observados os seguintes prazos, sob pena de rescisão da avência do item 12.4 do edital. 2. 1. Publicação do edital da licitação no prazo máximo de 90 dias, se é o caso. 2. Início da execução do objeto no prazo máximo de 120 dias, se o caso. 3º. Início das obras no máximo 150 dias, se o caso. A2. Excepcionalmente, os prazos indicados no submete anterior poderão ser prorrogados pelos conselhos gestor do FID, após a apresentação da justificativa relevante. B. Executar direto ou indiretamente os trabalhos necessários e a conclusão do objeto o que alude este convênio, observando seus critérios da qualidade técnica e os prazos, custos previstos.
C. Efetuar a devolução dos recursos transferidos pelo FID atualizado menotariamente do acrescido dos juros legais, desde a data do recebimento da taxa Selic, acrescidos na multa do importe de 10% nos seguintes casos. C1, quando não for apresentado o prazo exigido, é rejeitada a apresentação das contas. C2, quando os recursos forem utilizados em finalidades diversas da estabelecida nesse convênio. C3, o objeto não for executado por culpa do convenente. D, aplicar obrigatoriamente dos saldos, não? Só falando que o convênio está anexado ao processo firmado entre o município se você puder. Aplicar obrigatoriamente os saldos dos convênios enquanto não utilizados no fundo de aplicação financeira lastreado com o título de dívida público federal fixados com a rentabilidade atrelada a taxas e liquidez diária. Projeto de lei de número 11 de 19 de março de 2025. Dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de até R$ 1.087.537,96 e das outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso das suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir em sua contadoria um crédito adicional especial no valor de R$ 1.087.536,96, destinado a cobrir despesa com contratação de construção de pista de caminhada com iluminação de LED solar, por meio de um convênio de processo do CI de número 387-614-223-71, por intermédio do Estado de São Paulo, Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa do Interesse Difusos, com as seguintes dotações orçamentárias: 02 Executivo e 020601 de Esporte e Lazer, e construção de pista de caminhada com iluminação de LED solar, 02 transferência de convênios estaduais vinculada, 449051 obras de instalações 1 milhão, e um Tesouro, 449051 obras de instalações R$ 47.700, fonte de recurso 120, 409051 obras de instalações R$ 39.835,96 e total de suplementação R$ 1.087.535,96. No artigo 2º, o crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de excesso de arrecadação, oriundo do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Conselho Gestor do Fundo de Defesa dos Interesses Difusos, no valor de R$ 1 milhão, a ser repassado nesse exercício. E o valor de R$ 47.700 será coberto com os recursos de superávit financeiro de alienação de ativos do exercício anterior. Artigo 3º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação das seguintes dotações orçamentárias: 02 Executivo, 021001 Fundo Municipal de Assistência Social, 8214-106-2465 Programa Frente de Trabalho, Auxílio de Desempregado, e 339048 outros auxílios financeiros de pessoa física, R$ 39.835,96. Total da anulação, R$ 39.835,96. Fica no artigo 4º. Fica ajustada a atualização da lei de número 1628 de 21 e a PPA de 22 a 25 e a lei de número 1744 de 24 e a LDO de 25. A lei de número 1752 de 2024 e a LOA de 2025, com o valor do referido crédito e as demais alterações necessárias de acordo com o dispositivo da Lei Federal 4.320 de 64. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na sua data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Paranapuã, 19 de março de 2025, Daniel Júnior Pinato, prefeito municipal. Parecer jurídico do projeto de número 11 de 2025. Trata-se de propositura que dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no montante de R$ 1.087.535,96, destinado à suplementação de dotações orçamentárias para a construção de pista de caminhada com iluminação de LED solar, recebidos por convênio do Governo do Estado do FID, Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, o sobredito
crédito é oriundo de excesso de arrecadação do governo do Estado de São Paulo. A iniciativa legislativa de projeto de lei que verse sobre a abertura dos créditos adicionais suplementares é exclusiva do senhor prefeito municipal, uma vez que se trata da matéria orçamentária nos moldes do artigo 35 do parágrafo único do inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. A operação de abertura de crédito adicional suplementar está prevista na Lei Federal de 4.320, de 17 de março de 64, especialmente nos seus artigos 41 e 43. O dispositivo legal transcrito confere o devido suporte para a realização da abertura do crédito adicional suplementares para o reforço das dotações do orçamento em curso, especialmente no artigo 43 da lei referida, seja por anulação, excesso de arrecadação ou superávit. Por outro lado, cumpre-se ressaltar que a Lei Orgânica Municipal do artigo 96, assim como a Carta Magna do artigo 167 do 5º, veda a abertura dos créditos adicionais especiais ou suplementares sem a prévia autorização legislativa e indicação dos recursos financeiros correspondentes, o que, no caso em tela, foi devidamente observado. Pelo exposto, opino que o projeto de lei em exame em plena consonância com a legislação pertinente à matéria, sem vícios aparentes de inconstitucionalidade e ilegalidade, restando aos nobres vereadores analisar o mérito da questão, ressaltando que as comissões e o plenário da Casa não estão vinculados à presente opinião técnica, é o parecer. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 24 de março de 2025. Alessandro Rodrigues Teodoro, Assessoria e Consultoria Jurídica, OAB de São Paulo, 168723. Por questão de ordem, senhor presidente, solicito dispensa dos pareceres do projeto de lei número 11/2025. Está em discussão o pedido do vereador Vânia Nogueira de Aguiar. Está em votação o pedido do vereador Vânia Nogueira de Aguiar. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. E quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos o pedido do vereador Vânia Nogueira de Aguiar. Projeto de lei número 011, 19 de março de 2025, voltará na ordem do dia. Paranapuã, 12 de março de 2025. Ofício de número 60, de 2025. A presidência da Câmara Municipal, assunto, ofício de número 23 de 2025, requerimento 3 de 2025, de autoria do nobre Edil Wagner Escapim. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quanto solicitado no requerimento em referência, devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário, na terceira sessão ordinária dessa conceituada Casa de Lei, de autoria do nobre vereador Wagner Escapim, cumpre-se nos esclarecer que não foi localizado o processo de concessão do bar da rodoviária municipal, então ocupado desde a administração anteriores. Ante o requerimento, a administração providenciaria processo licitatório na modalidade pertinente para a correta concessão daquele espaço público, cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos e considerações. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Érico Chimazos, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Paranapuã, 12 de março de 2025, ofício 61 de 25, presidência da Câmara. E o assunto é o ofício de 23 de 25, requerimento número 4, de autoria do nobre Edil Érico Chimazos. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quanto solicitado no requerimento em referência, devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário na terceira sessão ordinária dessa conceituada Casa de Lei, de autoria de Vossa Excelência, cumpre-se esclarecer que, de fato, ainda não foram providenciados adesivos para a identificação dos veículos da frota municipal e daqueles que prestam serviços ao município. Então, foi determinado a imediata contratação para fornecimento dos adesivos de que trata a Lei de 1702, de 28 de março de 23, a serem utilizados nos veículos. Cingido ao exposto, permanecendo à disposição no que fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentarmos nossos protestos e considerações. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Érico Chimazos, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã.
Paranapuã, 12 de março de 2025, ofício de número 62 de 25 para a presidência da Câmara, e o assunto é o ofício de 23 de 25, requerimento de número 5 de 25, de autoria do nobre Edil Vander Nogueira de Aguiar. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quanto solicitado no requerimento em referência devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário na terceira sessão ordinária desta conceituada Casa de Lei, de autoria do nobre vereador Vander Nogueira de Aguiar, cumpre-se esclarecer que os valores empregados por essa administração, a título de contrapartida em convênios no exercício de 2024, são aqueles constantes do documento em frente, documento de 01. Cingido ao exposto, permaneça à disposição que nos se fizer necessário. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos e considerações. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Kilson Chimaz, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar das matérias lidas no expediente, não podendo conceder a parte. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto do seu interesse público, a seu critério, podendo conceder a parte. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda com a leitura das matérias, das demais matérias constantes na pauta da ordem do dia da presente sessão. O projeto de resolução de número 1, de 25. Acrescenta o dispositivo da resolução do número 5, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Paranapuã e das outras providências. Eu vou ler, senhores vereadores, eu vou ler o parecer jurídico, que o projeto já foi lido na sessão anterior. Parecer jurídico. Trata-se de um projeto de resolução de número 1 de 2025, que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, para normatizar a criação da Comissão Permanente de Acompanhamento de Execução Orçamentária do Executivo Municipal. A propositura está dentro dos limites da legalidade e constitucionalidade. A matéria tratada de interesse do Poder Legislativo quanto à regulamentação da referida Comissão Permanente, inclusive é uma exigência do órgão de controle externo, que é o Tribunal de Contas. Assim, não há vícios de iniciativa. Nenhum óbice dos regimentos internos da Casa e na lei orgânica do município. A matéria versada no projeto de resolução é relevante interesse para o legislativo, no sentido de regulamentar o direito de dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo, quanto às questões orçamentárias, contábeis, financeiras, operacional e patrimonial, cujo direito é garantido constitucionalmente aos membros do Poder Legislativo. Desse modo, é uma propositura viável juridicamente e constitucionalmente. Pelo exposto, opino pela regularidade e constitucionalidade do presente projeto de resolução, ressalvado o entendimento das comissões permanentes da Casa e das decisões soberanas do plenário desta Casa de Lei. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 18 de março de 2025, Alessandro Rodrigues Teodoro, Consultoria de Assessoria Jurídica, OAB São Paulo, 168723. Agora é a Comissão Permanente de Legislação e Justiça, parecer. Parecer de número 1, de 25, o autor, mesa diretora. O assunto, o projeto de resolução de número 1, de 25, acrescenta o dispositivo na resolução de número 5, de 23, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo e as outras providências. Assim, pelo aspecto que nos cumpre analisar por imposição do regimento interno ou seu artigo 67, respectivos parágrafos com o respaldo técnico do setor jurídico, abaixo expomos. Primeiro, a exposição da matéria em exame.
O projeto em epígrafe foi protocolado nessa casa em 7 de março de 2025, sobre o número 84, lido no plenário e encaminhado a esta comissão permanente, na 4ª sessão ordinária, realizada também no dia 10 de março do corrente. Ressalta-se que a presente norma tem o objetivo a criar comissão permanente de acompanhamento à execução orçamentária do Executivo, no intuito de atender à exigência emanada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na condução das atribuições de fiscalização externa do Poder Legislativo, exerce sobre o Poder Executivo nos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, segundo a decisão das comissões. Da decisão da Comissão do Legislativo e Justiça, deixou-se consignado que o projeto atende-se ao melhor dos interesses públicos, bem como pela sua legalidade e constitucionalidade, não vislumbrando nenhum outro vício de ordem legal ou constitucional que impeça seu normal trâmite. No que diz a respeito da sua competência, esta comissão nada tem a objetar. Nada mais a ser discutido sobre o presente propositura, segue ao mesmo para a presidência desta casa para as demais providências cabíveis. Cabe ao plenário decidir. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, ao 18 dia do mês de março de 2025. Comissão de Justiça, Comissão de Legislação e Justiça. O relator é o Donizete José Celes e acompanhamos o relator, o Wagner Escarpinho, o presidente, e o Alberto Gonçalves Pereira, o vice-presidente. Está em discussão o projeto de resolução número 01/2025. Está em votação o projeto de resolução número 01/2025. Quem estiver de acordo, permaneça como está, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade o projeto de resolução número 01/2025. Projeto de lei de número 11, de 19 de março de 2025, dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de até R$ 1.087.537,96 e das outras providências. Esse projeto é para a construção da pista de caminhada com iluminação de LED solar. Já foi lido nessa sessão. Está em discussão o projeto de lei número 011, de 19 de março de 2025. Está em votação o projeto de lei número 011, de 19 de março de 2025. Quem estiver de acordo, permaneça como está, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos o projeto de lei número 011, de 19 de março de 2025. Requerimento de número 6, de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Wagner Nogueira de Aguiar, vereador com assento nessa Casa de Lei, no rito do inciso 4º do parágrafo 2 do artigo 105 do Regimento Interno. Vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência no sentido de requerer do Executivo Municipal informações quanto ao ofício de número 59 de 2025, a saber. Primeiro, considerando a resposta da Prefeitura Municipal de que a empresa contratada Roberto Lourenço Bravo ME tem como objetivo específico de fornecimento de pessoal para executar o serviço de limpeza pública, informar a quantidade de pessoas que foram contratadas pela empresa, nomeando-as e quais os locais, setores em que estão executando os exercícios, devendo-se são áreas da limpeza pública ou em setores diversos. Segundo, informar se existem outros colaboradores que ativam sob o controle de referida empresa em outros setores da Prefeitura Municipal, tal como no setor da educação e outros, descrevendo as funções e atribuições que exerce nesses outros setores. Em caso positivo, fornecedor a documentação da contratação e da destinação dos colaboradores para esses outros setores. Terceiro, informar se tratados pela empresa e direcionados para os órgãos e departamentos municipais, atuam como inspetores de alunos, auxiliares de desenvolvimento infantil, berçário,
e auxiliar de criança com laudo na Escola Municipal Edson Rodrigues dos Santos Júnior e a creche São Judas Tadeu. Quarto, enfatizando-se a prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar os atos da administração pública quanto aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, razoabilidade e finalidade. Motivação do atendimento ao interesse público, principalmente quando alguns dos seus fatos narrados pela denúncia anônima mencionada no ofício foram constatados quando a visita em loco. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessão, vereador Antônio Fernandes Soares, aos 20 dias do mês de março de 2025. Vai Nogueira de Aguiar, vereador. Está em discussão o requerimento número 06/2025. Com a palavra, vereador Vander Nogueira de Aguiar. Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor presidente, cumprimento toda a mesa, os nobres vereadores, quem assiste, público presente, via mídias sociais. Esse requerimento foi feito em virtude de uma denúncia anônima que foi feita e a resposta do prefeito, que eu acho assim que foi meio infeliz da parte dele, ele falar que não sabe se essa empresa contratada que só está prestando serviço para limpeza, sendo que na visita eu e o nobre vereador também estivemos lá e não é do nosso conhecimento que está sendo feita apenas limpeza, tem várias pessoas contratadas e não estava no cargo de limpeza. Então a gente está fazendo esse requerimento, fiz o requerimento no meu nome, espero que os nobres vereadores aprovem, em motivo de esclarecimento para a população e para a gente também. Do mais, meu muito obrigado. Continue em aberta a discussão. Está em votação o requerimento número 06/2025. Quem estiver de acordo permaneça sentado e quem for contrário que se levante. Aprovado por todos os vereadores o requerimento número 06/2025. Requerimento número 7 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Alexander de Souza Nascimento, vereador com assento nesta Casa de Lei, no rito do inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno. Bem muito respeitosamente apresento Vossa Excelência no sentido de esclarecimento quanto ao efetivo cumprimento da Lei Municipal de número 1076 de 2009, relativo à limpeza e manutenção dos terrenos baldios, bem como qual servidor é responsável pela fiscalização das devidas notificações. Destacar-se após as notificações, os proprietários estão sendo multados, bem como, caso a municipalidade tenha feito a limpeza, roçagem mecanizada e de terrenos, os proprietários estão arcando com as despesas através do recolhimento de taxas, enfatizando-se a prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar os atos da administração pública quanto aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, razoabilidade e finalidade. Motivação do atendimento ao interesse público. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, aos 20 dias do mês de março de 2025. Alexander de Souza Nascimento, vereador. Está em discussão o requerimento número 07/2025. Com a palavra, vereador Alexander. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Câmara de Vereadores. Boa noite, público presente e quem nos acompanha via redes sociais. A gente vem cobrando o prefeito, eu mesmo na última sessão cobrei uma indicação, fiz uma indicação para passar o carro da fumaça, do fumacê, que tem que ser passado mais vezes pelo aumento de dengue na nossa cidade, né? E tem aumentado muito os casos de dengue novamente e venho pensando muito em algumas opções e também ouvindo muitas pessoas. E essa é uma das medidas que a gente tem, que eu imagino tem que ser tomada. Tem que ser tomada uma atitude, porque os lotes estão uma bagunça. Tem lotes aqui que eu acho que esses faz muitos meses que não são carpidos, não são cuidados. Eu acho que tem que ser cobrado, tem que ser multado quem deixa os lotes dessa situação, porque isso é uma das coisas que vem aumentando os casos de dengue. É perigoso. E
tem que ser cobrado mesmo, quem deixa o lote assim. E eu penso assim e espero que todos os nobres vereadores pensem o mesmo. Nada mais. Obrigado. Continue em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador Vaner. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Esse requerimento do nobre Edil Alex é de grande valia também. A gente tem ido ali, andado aí na cidade também, está escutando muitas reclamações sobre lotes. Aí os lotes estão com mato e matos, daqui a pouco se junta uma sacolinha, um copo e vira um criador de dengue. Principalmente lá na Mutuca, lá, está tendo muita reclamação. Do lado do Vitinho lá também, o Vitinho comentou comigo, foi cortar o cabelo outro dia, ele estava falando. E é bom, assim, que o prefeito dá mais um apoio para isso daí. E uma atenção específica para esse requerimento teu e cobrar o pessoal do lote mesmo, que deixa o lote sujo. Vai ser de grande valia esse teu requerimento. Meu mais, muito obrigado. Continue em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento número 07/2025. Quem estiver de acordo permaneça como estão. E quem for contrário que se levante. Aprovado por todos os vereadores o requerimento número 07/2025. Senhor presidente, eu tomo mais matéria para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos às explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para suas conclusões finais e não serão permitidos à parte. Com a palavra, vereador Vaner Nogueira de Aguiar. A gente está conversando com o deputado federal, Fernando Marangoni, e ele enviou está sendo uma nova etapa agora do PAC do governo federal. E ele mandou para a gente os números lá para fazer o cadastro da prefeitura. A gente conversou com a Liette e a Liette que cadastrou o município em várias áreas, mas 2 áreas assim, que a gente mandou para ele já o ofício já que a gente fez aqui. Uma nova etapa do novo PAC, que é seleções, que vem um campo de futebol, que vem quadra, que era a antiga areninha, né? E esse daqui é do governo federal, e a antiga areninha era do governo estadual. E também a gente pediu também uma proposta específica também de uma creche escola, o município também, só que no meio disso daí, a gente assim espera que ele vai intervir lá para a gente, já foi enviado para ele, essa semana ele vai estar aqui na região, a gente vai estar conversando e entregando em mãos para ele também. 260 municípios no Brasil inteiro vai ser contemplados, sendo que no Brasil são 5.571 municípios. E só no Brasil, e no estado de São Paulo, 645 municípios. Então, desses 260 municípios aí, Deus possa abençoar da gente ser contemplado aí, ou com a areninha ou com a creche escola. Meu mais, muito obrigado. Continua as explicações, pessoal. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, fico, senhores vereadores, convocado para a 5ª sessão ordinária a ser realizada no dia 14 de abril de 2025, segunda-feira, em horário regimental, às 19 horas. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como aos que acompanham os trabalhos legislativos desta sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos e muito obrigado.